Vocês estão lá comigo, gente? Hebreus 6, verso 12. Aleluia. Está escrito assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e todo juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos juntos aqui para te adorar, para ouvir a sua voz, para receber mais de ti, para sermos abençoados, papai. Nós colocamos os nossos corações, as nossas mentes na tua presença nessa noite. Eu sei, ó Deus, que há tantos pensamentos circulando nesse momento, mas agora nós queremos consagrar a nossa mente a ti, orando para que o teu Espírito fale ao íntimo dos nossos corações aquela palavra que exatamente o Senhor sabe que precisamos ouvir. O nosso coração está aberto, papai, a nossa mente está pronta. Por isso, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo, amém. Glória a Deus. Gente, o tema da nossa mensagem hoje é a moral de Deus. Se você não conseguir acompanhar alguma coisa aqui do que a gente vai mostrar, não se angustie. Depois a gente coloca lá no grupo da nossa igreja, tá bom? Pode subir o primeiro slide, por favor. Ok. Pode subir aí. A moral de Deus. E por que a gente vai trabalhar a moral de Deus, né? Porque geralmente a gente fala de Deus como um ser todo-poderoso, de fato Ele é, amém? Um ser eterno, de fato Ele é. Um ser que pode fazer todas as coisas, de fato Ele é. Um ser que criou todas as coisas, de fato Ele é. Mas Deus não é só isso. Deus tem uma moral. Deus tem um código de conduta. Deus tem um código de ética que define o seu caráter. Nós, como igreja, geralmente nos apoiamos muito nessa revelação de Deus, do que Ele pode fazer, do tamanho do seu poder, de quão grande Ele é. Isso é muito importante, mas tão importante quanto é conhecermos o código de conduta de Deus. Esse código de conduta de Deus, esse código de ética de Deus, é o que nós chamamos de moral. E quando nós conhecemos o poder de Deus, irmãos, nós conhecemos tanto quanto os ímpios conhecem. Agora, quando nós conhecemos o código de ética, quando nós conhecemos a moral divina, é diferente, né? Já caminhamos para um nível maior de intimidade. E coisa boa mesmo é quando a gente conhece a moral divina e replicamos essa moral. Você está comigo? Então, eu coloquei aí para vocês. Pode colocar o próximo aí, por favor. Nós vamos compartilhar aqui algumas coisas. E eu coloquei para vocês. Deus tem um código de ética, um código de conduta que delimita as suas ações e o uso do seu poder. Deus está preso à sua palavra. Jesus é a prova do caráter de Deus, do seu amor, da sua justiça. Satanás não possui moral ou ética.
quem o limita é o poder de Deus e não a sua palavra. Então, quando eu falo que Deus tem um código de conduta e de ética, é que Deus está preso por aquilo que Ele diz. Presta bem atenção para você sair do final desse culto assim, muito edificado na sua fé. A gente vai chegar na questão da imoralidade, mas para isso precisamos começar do começo. Você está comigo? Então, abra bem a sua mente, presta atenção, não pisca, não bebe água, não faz nada. Só ouve a palavra com atenção. Amém. Então, eu disse para vocês aqui, Deus está preso por aquilo que Ele diz. Geralmente a gente ouve essa frase assim, Deus faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Essa frase ela é verdade a depender do contexto e ela é perigosa a depender do contexto também. Porque quem faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, se aplicando a alguém como Deus, é alguém que não tem limites, é alguém que é um tirano, é alguém que a depender da lua daquele dia, vai corresponder de uma forma. E Deus não é assim. Deus, Ele para se revelar ao homem, Ele desejou se revelar à humanidade de duas formas. A primeira forma que Deus desejou se revelar ao ser humano, desde os primeiros homens que pisaram nessa terra, foi através dos atributos invisíveis de Deus que podem ser vistos na sua criação. Quando Deus criou a natureza, tudo que a gente vê, o céu, as estrelas, o mar, o universo e até o próprio ser humano, Deus deu a conhecer os seus atributos através da criação. Os atributos de Deus têm a ver com o que Deus pode fazer. O caráter de Deus tem a ver com quem Deus é. Está comigo? Você pode estar aqui, você pode ser uma dentista. Um dentista é o que você pode fazer pela boca de alguém. Agora, o seu caráter não tem nada a ver exatamente com aquilo que você pode fazer. Então, quando nós olhamos a criação, a riqueza do universo, a imensidão do que Deus criou, a gente vai para um lugar de finitude. E mesmo que nunca tenhamos tido contato com a palavra, aquilo prega para a gente. Vocês estão comigo? A pregação da semana passada está no Spotify, no YouTube, você pode ouvir lá. Deus está pregando durante todo o tempo. Deus não precisa de um pastor para pregar, de uma pastora para pregar, de um missionário para pregar. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. O que nós fazemos é auxiliar a Deus. Somos o quê? Cooperadores. Amém? Mas Deus é o responsável pela sua própria obra. E comigo ou semigo, Ele faz a obra dele. Você está comigo? Amém? Então, queridos, a primeira maneira que Deus se revelou ao homem foi através dos seus atributos invisíveis. Deus queria que o homem soubesse o que ele pode fazer. Então, você olha, sei lá, para um pavão. Você olha, eu sou apaixonada por animais marinhos. Quanto mais profundo for o oceano, mais beleza eu encontro. Né? Você olha a imensidão de tudo que Ele fez, aquilo está pregando para você. Os ciclos da natureza, do tempo, dia, noite, estações, o próprio processo de envelhecimento, um bebezinho que nasce e amanhã envelhece, tudo isso tem uma mensagem. É só a gente parar para ver, mas Deus está pregando através de tudo que Ele criou. Você está comigo? Agora, Deus não pregou apenas sobre o que Ele pode fazer. Deus também pregou sobre quem Ele é. E quando eu digo que Deus pregou sobre quem Ele é quando Ele revela os seus princípios, é quando Ele se revela à humanidade por dentro, quem Ele é, não mais apenas o que Ele pode fazer. E como foi que Deus revelou quem Ele era, Daniel? Deus revelou através dos seus princípios, através, por exemplo, dos 10 mandamentos. Deus, quando chamou Abraão, antes de chamar Moisés, quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, Deus tinha uma missão para Abraão, amém? Deus faria de Abraão pai de multidões. Você está comigo até aqui? Agora diga comigo assim, mas Abraão não sabia quem era Deus? Não sabia? De onde veio esse Deus? Quem é esse Deus? De onde ele saiu? Abraão não tinha nenhum tipo de contato com Deus. Então Deus precisava que Abraão cresce. E para que Abraão cresce, Deus então faz um juramento para Abraão. Deus fez um juramento dizendo para Abraão, Abraão,
eu vou fazer de você pai de multidões. Abraão não tinha motivo nenhum para acreditar nisso. Porque Ur dos Caldeus era um ambiente completamente idólatra. E o que mais tinha lá eram divindades. E quando eu falo de divindades, eu não estou falando só de estátuas. Eu estou falando de manifestações sobrenaturais, questões metafísicas. Não é? Naquele ambiente ali da Mesopotâmia que originou a Caldeia, que originou os babilônicos. Então era um ambiente pesado. Deus não apareceu para Abraão mostrando, olha Abraão, o que eu posso fazer. Olha Abraão, o que eu posso realizar. Deus apareceu para Abraão dizendo, Abraão é o seguinte, eu vou fazer um povo a partir de você. E você precisa de confiar em mim. Eu estou jurando. Deus não tinha por que jurar. Não tinha uma coisa maior para jurar. Porque tudo veio dele. Então Deus usou o seu próprio juramento como testemunho. Ele jurou por ele mesmo. E aí o autor aos Hebreus, no texto que nós lemos, ele diz, os homens fazem um juramento para encerrar a contenda. Deus não tendo por quem jurar. Olhou para Abraão e jurou por ele mesmo. Eu vou cumprir a minha palavra com você. Sai da sua terra, da sua parentela, deixa a casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão. Abraão, eu estou jurando por mim mesmo, que eu vou fazer cumprir essa palavra. Isso nos mostra uma coisa, queridos, que Deus deseja que nós tenhamos razão para crer. Está comigo? Deus não deseja que você tenha uma fé louca. Deus deseja que você tenha um motivo para crer. Aproveitando, eu quero puxar a sua memória. Por qual razão você crê em Deus? Se você crê em Deus porque o Brasil é um país cristão, você está no caminho errado. Se você crê em Deus porque alguém falou de Jesus para você, mas você ainda não viveu uma experiência, você está perto, mas ainda não é o perfeito. Uma fé que vai até o fim é uma fé que tem uma convicção pessoal. Não é ninguém que tem a capacidade de fazer uma lavagem cerebral. Abraão teve uma experiência com Deus que ninguém tiraria aquela experiência de Abraão. Deus se apresentou para Abraão, Abraão, você precisa me conhecer. E eu estou me apresentando para você, você vai me conhecer. E se você for ler Gênesis, você vai ver Deus mostrando para Abraão os seus princípios. Por exemplo, quando Abraão, com medo, né? Para quem não sabe, Sara era meia-irmã de Abraão, né? Então Abraão, quando ele chega no Egito, ele fica ali com receio de ser punido por conta da beleza de Sara e saberem que eles eram casados. Então Abraão, ele oculta essa parte do casamento e fala apenas que Sara é irmã dele. Ele faz isso por 2 vezes. E nas 2 vezes os líderes tomam Sara por esposa. Deus aparece em sonho, repreende. No caso do Egito, por exemplo, e da outra terra, Deus fechou a madre de todas as mulheres. Ninguém tinha filho. Deus colocou a mão no Egito e disse o porquê. Por quê? Porque Sara é sua mulher, Abraão. Sara é sua mulher, não é mulher de mais ninguém. Está comigo? Então, o que não era para Abraão algo consolidado no sentido de casamento, passou a ser. Porque Deus começou a mostrar para Abraão que casamento tem valor. E Deus começou a mostrar a Abraão que o não valor ao casamento gera o quê? Consequências. A última coisa que Deus vai mostrar a Abraão, gente, é o poder dele. Já nos idos dos 90 anos de Sara, é que então ela engravida de Isaac. Mas toda a trajetória de Deus com Abraão é trocando figurinhas para que Abraão o conhecesse. Você está comigo? Isso deu tão certo que quando Deus pediu Isaac para Abraão como sacrifício, Abraão não pensou 2 vezes, estava lá. Por quê? Porque ele conheceu a Deus nesse período. Você está comigo, gente? Então Deus, ele quer que nós o conheçamos a partir da sua moral. Deus tem uma moral para a família. Deus tem uma moral para casamento. Deus tem uma moral para patrão e servo. Deus tem uma moral para viver em sociedade. Deus tem uma moral para a vida na igreja. Deus tem uma moral para tudo. Satanás é imoral. Por que Satanás é imoral? Porque ele vive sem regras. Satanás não obedece à palavra de Deus. Satanás é limitado, porque Deus o limita através do seu poder. Mas quando Deus deu uma ordem, Satanás descumpriu. Satanás não obedece a Deus. Satanás é limitado pelo poder de Deus. Ele é obrigado a obedecer a Deus. Você está comigo? Há uma diferença.
Ele é imoral. Por quê? Porque ele se opõe à moralidade. Ele se opõe àquilo que Deus criou. Você está comigo, gente? Então, Satanás, ele é imoral. O terreno dele é a imoralidade. Tudo aquilo que Deus cria uma moral. Vou dar um exemplo para você. Deus criou os animais, sim? Até o dilúvio, os homens só se alimentavam de flores, frutos, vegetais. O homem era vegano, digamos assim. Depois do dilúvio, Deus permitiu que matasse para comer. Mas Deus deu ordens de como deveria ser essa morte. Por exemplo, olha, o carneiro que fosse tirado da mãe não poderia ser cozinhado no leite da mãe. O que é isso? Moral. Mas o bicho já não está morto? Que diferença faz? Pode matar o animal, mas não pode comer o sangue do animal. Tem que respeitar o sangue do animal. Moral. Está comigo, gente? Tudo aquilo que Deus criou, Deus colocou o seu coração nisso. Ele colocou uma moral. Ele criou família e ele colocou uma moral. Nós falaremos bastante sobre isso hoje. Então, Satanás, ele é imoral. Ele age nesse terreno da imoralidade. A única maneira que ele tem de levar ao homem para distante de Deus é carregando o ser humano para o terreno da imoralidade. E quando eu falo sobre imoralidade, eu não estou falando apenas de imoralidade sexual, porque imoralidade não é apenas sexual. Imoralidade é uma condição de oposição à moral divina. No Brasil, nós temos uma moral assim. O cara pode ter a esposa dele e pode ter outra. Desde que ninguém descubra e não faça a mulher sofrer, está tudo bem. É a moral brasileira. E várias outras coisas. Se você rouba do rico, está tudo bem. Não tem problema, não. A construção moral de um país, de uma nação, de uma sociedade, diga comigo, não representa a moral divina. Às vezes até a moral familiar. O ambiente onde você foi gerado. Tem um código de ética lá. Um código de conduta. Mas aquele código de conduta pode não representar a moral divina. Você está comigo, querido? E aí nós viemos para a igreja, nascemos de novo, nos arrependemos dos nossos pecados, mas não passamos por uma restauração moral. E como nós não passamos por uma restauração moral, problemas pequenos se tornam gigantes. E parece que é o demônio, parece que são espíritos malignos, parece que é isso, parece que é aquilo, mas às vezes é um problema moral. Está comigo? Sabe que até para a intimidade sexual do homem e da mulher, Deus tem uma moral? A gente vai chegar lá. Deus tem moral para tudo que Ele criou, gente. Porque isso representa o caráter de Deus. A moral divina é como se fosse assim. Deus em carne faria o quê? Isso. Então, para exaurir a questão, lá em Colossenses está escrito assim, olha, Ele, Jesus, é a expressa imagem do Deus invisível. O que é a expressa imagem do Deus invisível? Se o Deus é invisível, Deus tem imagem? Claro que não. Se Deus é espírito, Deus tem esse formato que a gente tem, 2 olhos, 1 boca, 2 pés? Claro que não. Ele é espírito, o espírito não tem forma. Quando a Bíblia diz que Jesus veio e Ele é a expressa imagem do Deus invisível, é no seu proceder. Está entendendo o que eu estou falando? No seu proceder. Lembra quando Jesus estava com os discípulos e Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, há quanto tempo estou convosco? E você pergunta, mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um. Creia pelo menos pelas mesmas obras. Então Jesus não vem com uma imagem natural que representa a imagem divina. Mas o procedimento, diga comigo, a conduta, diga a moral, representava Deus. Você está comigo? Então, querido, nós precisamos entender como cristãos que existe uma moral que nos compete a partir de agora. Não é só uma questão religiosa ou cultural. É uma questão de moral
Deus tem uma moral. E quanto mais rápido isso entrar no seu entendimento de que você pode ser um imoral, a partir do momento que você usufrui de coisas que Deus te deu de modo imoral. Está comigo? Lá em Hebreus a Bíblia diz: não haja entre vocês ninguém profano e imoral, como foi Esaú, que vendeu um prato, sua primogenitura, por um prato de lentilhas, e ainda com lágrimas não achou lugar de arrependimento. A Bíblia está chamando Esaú de imoral. Mas o pecado de Esaú não foi um pecado sexual. Por que a Bíblia está chamando Esaú de imoral? Porque ele não valorizou aquilo que ele tinha. Ele era o primogênito. Ele tinha privilégios e responsabilidade de um primogênito. Mas ele pensou primeiro no quê? Na sua barriga. Está comigo? E ele verbalizou: do que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ele comparou coisas espirituais com coisas carnais. Isso é um erro grave. O apóstolo Paulo disse o seguinte: irmãos, o homem espiritual compreende tudo. O homem carnal não compreende nada. Mas o homem espiritual julga tudo. Mas ninguém consegue discernir alguém que está andando no espírito. Aí Paulo diz: o espiritual deve comparar as coisas espirituais com espirituais. Esaú tomou um caminho oposto. Ele colocou o ronco da sua barriga na mesma tabela da sua primogenitura. Você está comigo, irmão? Imoral. Imoral. Vamos avançar. Passe o próximo, por favor. Pode ser na ordem que eu mandei. Isso aí. Para com Abraão, Deus precisava se mostrar o quê? Confiável. Até então, não havia nenhuma evidência do seu caráter para que Abraão pudesse se apoiar. Então, Deus jurou por si mesmo, tamanha a importância de haver razões para crer. Abraão vem num cenário pós-dilúvio, pós-Torre de Babel. O que se sabia sobre Deus era ínfimo. Não havia relacionamento de intimidade, né? Com Noé, com os filhos de Noé que sobreviveram, mas com o passar das gerações, a revelação de Deus vai ficando cada vez mais fragmentada. Quando chega em Abraão, Deus, Moloque, Yahvé, ou quem quer que seja, dá tudo no mesmo. E Deus queria se revelar diferente, não pelas propriedades relativas ao seu poder, mas se revelar diferente por causa do seu caráter, da sua moral. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Ur dos Caldeus, um dos deuses mais cultuados era Moloque. Moloque, qual era o sacrifício para Moloque? Era crianças. Então as pessoas faziam uma festa e colocavam as crianças para serem lançadas para Moloque no fogo, queimadas como sacrifício. E aquilo era uma festa. E as mães se sentiam privilegiadas por Moloque pedir seu filho para ser queimado. Veja que absurdo. Deus quer se mostrar tão diferente, irmão, que quando ele pede Isaac para Abraão, na hora que Abraão está pensando, será que é a mesma coisa que Moloque? O anjo segura o braço da mãe e diz: não mata o menino, não toca nele, não. Amém? Porque agora eu sei que temes a Deus. Mas em outras palavras, Deus estava dizendo: eu não sou Moloque. No YouTube da igreja eu tenho uma pregação só sobre isso. Em algum lugar lá do YouTube. Amém? Então preste atenção. Deus, da mesma maneira que ele fez com Abraão, ele quer fazer com você. Com certeza, alguma ferida que exista no seu coração, se porventura houver, é uma ferida imoral. Toda ferida é uma ferida imoral. Toda ferida é uma ferida imoral. A única coisa que não se enquadra na ferida da imoralidade é o luto, porque luto é saudade. Mas ferida de alma é imoral. É imoral. Então, quando Deus se revela para você, agora não é para Abraão, é para você. Ele quer se revelar como alguém diferente do que fizeram com você. Você está comigo? Ele quer se mostrar diferente do que foi feito com você. Você teve uma criação abusiva, Deus vai se mostrar para você compassivo e misericordioso.
Você foi muito traído e enganado. Deus vai se mostrar para você fidedigno, fidelíssimo. Você está comigo? Deus, Ele precisa, irmãos, melhor dizendo, nós é quem precisamos interagir com Deus na moral que nos cura. Nenhum ser humano nasceu para viver sozinho, isolado, no meio do nada. Nós precisamos de relações. E quando as nossas relações não funcionam a partir de Deus, todas as demais, no efeito dominó, estão deturpadas. Estão comigo? Então Deus se apresentou para Abraão. Fala para a pessoa do seu lado assim: o Deus que se apresentou para Abraão, para uma correção moral, também quer se apresentar a você como alguém diferente de tudo aquilo que você já viu na sua vida. Aleluia! Deus é diferente de tudo aquilo que você já viu na sua vida. Deus é diferente do seu pai. Deus é diferente da sua mãe, do seu marido, da sua mulher, de quem quer que seja, dos seus pastores. Deus é diferente. Está comigo, irmão? Pode passar, por gentileza. Deus se revela ao homem de duas formas, aquilo que eu falei no início. O seu poder demonstrado através das coisas criadas, inclusive do homem, né? O texto está aí de Romanos 1:20. E o seu caráter e essência são revelados através da sua palavra e das suas leis, não é? Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível, mas não apenas no seu poder, também no seu caráter. Então, quando Deus tira o povo do Egito, que estava escravo lá 430 anos, Deus precisava que aquele povo o conhecesse. E como foi que Deus fez para o povo conhecer? 10 mandamentos. Cada um daqueles nãos revela uma face do caráter de Deus. Está comigo? Cada um daqueles nãos revela uma faceta do caráter de Deus. 430 anos é quase a idade do Brasil, irmão, que tem 500 e poucos anos. O povo lá lembrava de Abraão, Isaac e Jacó. O povo estava corrompido no Egito. Deus tirou o povo do Egito por amor a Ele mesmo e pela promessa que Ele fez a Abraão, que Ele jurou por Ele mesmo. Não foi por mérito do povo. Está comigo, irmão? Então Deus, Ele apresentou aqueles 10 mandamentos. E a sua própria palavra na boca dos seus profetas durante todo aquele período. E assim Ele se revelou. E para nós Ele se revelou através do seu Filho. Tendo Deus outrora falado por meio dos seus servos, os profetas, e de muitas e diversas formas, nesses últimos dias, aprove-lhe nos falar pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus escolheu um lugar para a gente olhar e saber quem Ele é. Por isso é importante você ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, pastor, eu já sei todas as parábolas, já sei todos os milagres, pois leia de novo. Leia exaustivamente, porque quando qualquer situação acontecer na sua vida, você vai saber a moral de Deus e vai saber como agir. Sabe qual que é o nosso problema? Tratamos o ministério terreno de Jesus como o gibi da Turma da Mônica. Não funciona assim. O ministério terreno de Jesus é a base moral do caráter de Deus. Compreende o que eu estou falando? Então, por exemplo, quando a Bíblia diz, se alguém te bater em uma face, dê a outra. Se Jesus estivesse passando aqui na orla e alguém desse um murro na cara dele, por aquilo que você já leu da palavra, qual Jesus você visualiza? Viu que você sabe? Por que você sabe? Porque eu acabei de falar um versículo antes. Então você sabe o que ele faria. Oferecer outra face não é apenas se oferecer para apanhar de novo. Oferecer outra face, o não revidar, é mostrar que você é diferente. Está comigo? Alguém te agride com palavras, com atitudes e com o que for. O não revidar é muito mais do que dar a outra face, é muito mais do que não revidar. É mostrar, eu sou diferente de você. O que eu carrego, você não tem. Se tivesse, não faria o que faz. Está comigo? Então, conhecer os evangelhos. Ah, mas eu já sei que Jesus multiplicou o vinho no casamento. Eu vi lá que Maria foi lá e disse para fazer tudo o que ele disser. Quando você se deparar numa crise no seu casamento,
Se essa palavra descer no seu coração, você vai entender que ele sempre tem um vinho que salva um casamento. Se você for estudar o ministério de Jesus, leia exaustivamente a palavra antes que ela seja tirada de nós. Leia, 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 leia. Leia ao ponto de encharcar a sua mente. Quando você vê o ministério terreno de Jesus, você vai conhecer a moral de Deus. E conhecendo a moral de Deus, você vai saber o que ele faria se estivesse no seu lugar. E sabendo isso, você vai saber o que fazer. Você está comigo? Glória a Deus. Pode passar, por favor. Aleluia. A imoralidade é uma ação maligna de oposição à moral divina, com o objetivo de destruir os valores que Deus estabeleceu para os seus filhos. Satanás trabalha no campo da imoralidade. Há um conceito moral para tudo o que Deus criou. E o trabalho de Satanás é destruí-lo através da ignorância humana. Quem estava aqui no culto que eu preguei sobre imagem e semelhança versus instinto? Lembra que eu falei que o que nos diferencia dos animais é a imagem e semelhança? E eu falei que essa capacidade que Deus nos dá de escolher o que fazer, o animal age por instinto. E um homem sem Deus, irmãos, ele é altamente instintivo. Altamente instintivo. Deus não precisa que você haja por instinto. O instinto é uma coisa natural. Mas nós precisamos da imagem e semelhança desse poder para discernir e fazer a coisa certa. Então Satanás vai querer trabalhar para que você seja o mais animal possível. Mais animal na sua barriga, mais animal nas suas necessidades sexuais, mais imoral nas suas necessidades de ser bem tratado, bem respeitado, bem visto. Trabalhando para que você seja um animal. Irmãos, nós não somos animais, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Você sabe o que tem que fazer, faça. Está comigo? Então o trabalho de Satanás é reduzir o homem a esse lugar medíocre. Quando na verdade, irmãos, embora tenhamos células semelhantes à dos animais, carregamos em nosso espírito a imagem e semelhança do Eterno. Você está comigo? Somos filhos de Deus. Amém. Então Satanás está trabalhando num campo. O campo de jogar você para o lado dos imorais. Aqueles que não têm padrão para fazer nada. Não tem padrão para servir a Deus. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Né? Lá longe. Eu não sirvo a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus servindo pessoas. Eu honro a Deus honrando pessoas. Eu amo a Deus amando pessoas. Jesus disse, se você não ama o irmão que você está vendo, como você vai amar o Deus que tu não vê? Não existe eu sirvo a Deus do meu jeito. Servimos a Deus servindo pessoas, amamos a Deus amando pessoas, honramos a Deus honrando pessoas. Você está comigo, irmão? Então o trabalho do diabo é lançar você para esse campo da imoralidade, daqueles que fazem tudo do seu jeito. É o meu jeito. Né? Diga assim, a partir de hoje, eu vou substituir a palavra jeito por instinto carnal. Continue, diga comigo assim. Aí toda vez que eu disser meu jeito, eu vou dizer minha carne. Para ver se eu acordo para quem eu sou de verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode passar, por gentileza. A imoralidade não teme a igreja. Abra aí 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Está aqui o bilhetinho. Pregação de quinta-feira. Foi o devocional de terça-feira. E o Senhor me trouxe essa palavra. 1 Coríntios 5:1. Agora sim vamos falar de imoralidade sexual. Porque a Bíblia também fala disso. 1 Coríntios 5:1. Você está comigo lá? Geralmente, ou seja, era um negócio comum. Né? Se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Bote do lado da sua Bíblia assim, laços de família. E contudo, andai vós ensoberbecidos,
e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. Olha o tratamento bíblico para a imoralidade sexual, viu? Para que fosse tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. O autor de tal infâmia, seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Amém? Olha o que Paulo está dizendo para essa igreja aqui. Diga assim comigo: imoralidade, sexual ou não tem medo da igreja. Conclua, diga: não tem medo da igreja. Diga: não tem medo do louvor. Não tem medo da dança, da mídia, dos diáconos, dos pastores. Tem medo não, irmãos. Tem medo não. Há uma diferença entre o espírito de imoralidade e a imoralidade em si. E eu vou explicar os dois. Agora, quando eu me refiro à imoralidade, não tem medo da igreja, nem do louvor, nem dos pastores, nem dos diáconos, nem de ninguém. Eu estou dizendo que é um espírito que está ali presente para fazer o quê? Se opor à moral. Está comigo? É só alguém abrir um espaço, ele já entrou. Está comigo? Então ele não precisa ter medo, porque ele só age se alguém der espaço. Está comigo? Ele não precisa ter medo. Então Paulo falou com essa igreja assim: olha, geralmente houve que no meio de vocês a imoralidade. Ou seja, já era uma coisa recorrente naquela igreja. Aí Paulo diz: e imoralidade tal que nem os gentios fazem isso que vocês estão fazendo. Gente, como assim? Dentro da igreja, uma perversão moral que nem é feita fora da igreja. Como? Aí Paulo explica: porque no meio de vocês tem alguém que possui a mulher do pai e vocês ficam tudo calados, ninguém faz nada. Aí Paulo diz: mas eu, longe que estou tirando essa pessoa, estou tirando da comunhão, eu estou lançando ele a Satanás. Ou seja, eu estou entregando para que ele sofra um dano. E através desse dano, ele possa ter uma experiência de conversão por meio da dor. Está comigo? Como se Paulo dissesse: eu tiro a minha proteção, eu tiro, o meu motivo de oração vai mudar. O que eu orava antes, Jesus, guarda para não acontecer. Agora eu vou orar dizendo: Jesus, deixa acontecer mesmo. Está comigo, irmão? Amém. Então, que imoralidade é essa que acontece dentro da igreja, mas às vezes não acontece nem com os ímpios? É porque nós confundimos a natureza do pecado com o espírito de imoralidade. A pessoa pode nunca ter pisado na igreja. Não se assuste com o que eu vou dizer, não. A pessoa pode nunca ter pisado numa igreja na vida. Mas dentro dela há um padrão moral semelhante ao padrão moral de Deus. Isso não é suficiente para salvá-la. Porque para salvá-la com boa moral, com moral ruim, todos nós precisamos do sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Amém? Mas a pessoa pode nunca ter aprendido nada. O cara pode ser de qualquer religião ou até sem nenhuma religião, mas ele tem uma moral que espelha o Criador. Ele pode se chamar de ateu, mas as atitudes dele mostram que ele não é ateu coisa nenhuma. Ele está reproduzindo o padrão do céu. Honra a esposa, é generoso no trânsito, com esmolas, respeita pessoas, faz negócios de maneira correta. Aí eu te pergunto: essa pessoa que nunca pisou o pé na igreja, para uma pessoa que está na igreja todos os dias e faz exatamente o contrário, você acha que essa pessoa, só porque tem um título de crente, está salva? A moral do ateu não vai salvá-lo, mas o título do crente também não. Estão comigo? Também não. Então Paulo está dizendo: olha, no meio de vocês tem coisa que nem nos gentios tem. É possível, é. De repente, irmãos, nós viemos de berços, né? Vamos dar uns exemplos aqui aleatórios. Berços muito prostituídos.
Lares, agora falando de moralidade sexual, lares muito prostituídos. Uma mulher e uma coxa de galinha é a mesma coisa. Um homem sem camisa ou um homem sem roupa é a mesma coisa, sei lá. Lares extremamente prostituídos. Isso não tem a ver com ser crente ou ser ímpio, não. Isso tem muito a ver com a cultura, até da nação. Quando você vai estudar o comportamento familiar de outros países, principalmente que não estejam aqui no Ocidente, a postura é diferente. O Ocidente, especialmente a América do Sul, é sobrecarregadíssima. Sobrecarregadíssima. Tirou a figura da mulher, desfigurou a figura masculina. É uma bagunça geral. A pessoa vem e volta para Jesus, ela se converte, aleluia, glória a Deus. Ela está na igreja, aleluia. Mas na intimidade dela, ela é tão imoral quanto ela era antes. Casamento não santifica a imoralidade. Está comigo? Não. Casamento não santifica a imoralidade. Não é sobre o que pode e o que não pode. O que pode é o que há consenso entre o casal e não machuca um ao outro. Uma coisa para você pode significar uma coisa, para o outro significa outra. É o amor quem santifica. Está comigo, irmãos? Então a gente precisa entender que é tempo de amadurecer. Título não salva, precisa reproduzir a matriz divina na moral. Estão comigo, irmãos? Então, às vezes, o ímpio tem mais louvor do que o crente. Por quê? Por causa da moral. Lembra do fariseu e do publicano? A Bíblia diz que o fariseu quase que arrota para orar. O publicano, coitado, tão consciente dos seus pecados, tinha vergonha até de abrir a boca. Aí Jesus disse: qual dos dois tu acha que a oração foi ouvida? Do fariseu, confiado nos seus méritos, nas suas esmolas e na sua arrogância? Ou o publicano, que mal falava de vergonha dos seus pecados? É óbvio que o publicano. Estão comigo, irmãos? A gente não pode confundir a importância da moral para a salvação com a moral para a vivência. Moral não salva. Lembra de Cornélio, lá em Atos, capítulo 10? Cornélio tinha uma moral ilibada. Dava esmolas, nem crente ele era. E a Bíblia diz que as esmolas de Cornélio chegaram diante de Deus. A pessoa é salva por esmolas? Não. Mas a atitude de Cornélio era tão verdadeira que Deus mandou Pedro lá na casa de Cornélio para ensinar a palavra para Cornélio. Moral não salva, irmão. Mas moral, ele santifica ou ele polui os relacionamentos. Agora vamos conversar aqui. Fazendo uma análise da sua própria vida. Fazendo uma análise dos seus últimos anos. No seu próprio casamento. Nas famílias aqui representadas. Vamos avaliar o tanto que a nossa moral representa a moral divina. Vamos avaliar. Para o nosso próprio crescimento. Você está comigo? Não é para condenação. É para a gente crescer e ser abençoado por Deus. E ter lares felizes. Amém. Relacionamentos saudáveis. A imoralidade, que é uma tentação, que tem a ver com a natureza do pecado na carne. Isso aqui você vai ter que lidar até ser ressuscitado dos mortos. Amém? Porque o pecado está na carne. Agora, quando eu cedo demais a essa imoralidade na minha carne, um espírito de moralidade entra. Irmão, aí o jogo muda. Porque tudo aquilo que se chama Deus, esse espírito de moralidade se opõe. Se é paz, vira guerra. Se a casa está uma bênção, vira um inferno por uma colher na pia. Coisas pequenas tomam uma projeção gigante. Que a gente tem até vergonha no final do barraco. É ou não é verdade? Cuidado com essa cessão à imoralidade na carne. Porque sem que você perceba, um espírito de imoralidade pode entrar. E você não perceber. E você está aqui cantando, aleluia, glória a Deus.
debaixo de uma influência imoral. Pode procurar qualquer confusão na igreja, na nossa não, uma bem lá longe, é com esse irmão imoral. Ele não é imoral só por conta de uma questão sexual. Ele se tornou imoral porque ele não está percebendo que tudo aquilo que se apresenta como moral divina, ele se opõe. Está comigo, irmão? Diga para vocês, cuidado. Pode passar, por favor. O crente precisa entender que é necessária uma restauração moral paralela ao novo nascimento. Nascer de novo não é o mesmo que ter uma moral restaurada. Diga comigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nascer de novo tem a ver com a condição de você se conectar com Deus novamente através do sangue de Jesus. Ter uma moral renovada é igual Deus com Abraão. Vamos caminhar aí uns 30 anos para você reaprender a viver. Reaprender valores. Reaprender a se comportar. Reaprender a mensurar. Irmão, você viveu 30, 40 anos da sua vida com um padrão do que é ser homem e do que é ser mulher. Não venha me dizer que você nasceu de novo e com um mês a mente já transformou. Não é assim. Nós precisamos de novos padrões, por isso a importância de casamentos dignos e santos na igreja, porque servem de modelos para outros. Por isso a importância de paternidade santificada, maternidade santificada, porque você se torna um padrão para os novos. Você está entendendo, irmão? Não é só sobre nós ou sobre o perdão dos nossos pecados. É sobre o que vamos construir até com a próxima geração. Você está comigo? Precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Abrir o nosso entendimento. E pedir a Deus que, de fato, apresente ao nosso coração, de maneira íntima, profunda e singular, que tipo de moral você está andando. Moral dos seus pais, com todo respeito, mas se eles não conheceram Jesus, e se eles não tinham uma moral à altura do que você sabe que é divina, desculpe, mas não é o seu exemplo. Você deve honrá-los e amá-los e fazer o possível. Mas há um modelo divino. Está comigo, irmão? Então não fica nessa, eu nasci de novo e está tudo certo. Não está tudo certo. Você nasceu de novo, agora você está pronto para aprender tudo de novo, de novo. Amém? De novo. Se você for para a filosofia, você vai achar esse conceito. Quando você vai para a ética e moral na filosofia, a maioria vai concluir que se trata de um reverberar de construção social. Em outras palavras, o homem é produto do meio. Então, inclusive, essa é a base da ideologia de gênero. Os gregos, eles já eram homossexuais. Olha, os babilônicos já eram homossexuais. Assim, no início da humanidade já há relatos de homossexualidade. Então, esse negócio de homem e mulher como um padrão correto, isso é coisa do cristão, que por sua vez vem do judaísmo, que por sua vez vem do patriarcado, que por sua vez vai parar em Moisés, que vai parar com Adão e Eva no Éden. Mas e se tudo isso for lúdico? Então quer dizer que levamos toda a nossa vida vivendo esse padrão certinho, baseado no folclore judaico? Está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é argumentação que você tem que estar pronto para responder. Ser crente em 1900 e bolinha era uma coisa, irmão. Ser crente hoje precisa disso aqui. Não é à toa que a Bíblia fala sobre o capacete da salvação. Está comigo? Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa. Deus levantou pessoas para isso. Mas você precisa ter uma mente, uma moral tão transformada que constranja qualquer fala contrária. Está comigo? Claro que tudo que eu falei aqui é uma balela, é uma idiotice. Não é? As pessoas podem ser o que quiserem, podem fazer o que quiserem, mas isso não é biológico.
E a coisa é tão diabólica, porque o problema não é só admitir que não é biológico. É querer tornar biológico o que não é. Está entendendo a diferença? É levar o ser humano para um estado de emburrecimento. Eu posso fazer na minha vida o que eu quiser. Me perguntaram quando teve aquele casal que queria que um pastor celebrasse o casamento. Pastora, você celebraria? Não. Não celebraria porque não tem a ver só com o que é pecado ou o que não é pecado, o que eu creio ou o que eu deixo de crer. Vamos para uma outra questão que não tem a ver com preconceito. Por que eu vou celebrar um casamento homossexual? Não é o ponto. É porque um homossexual quer casar na igreja que é o ponto. O ponto é outro. E aí eu vou chegar na afronta dele e vou sair do meu preconceito. Você está comigo? Agora, irmãos, a moral divina abre a mente. Vamos falar algo delicado aqui, mas é importante. Não é todo o caso. Não são todos os casos. Mas a maioria das pessoas, isso é estudado. A maioria dos homens e mulheres presos durante toda a vida em pornografia, em masturbação, em adultérios, em mentiras, de uma certa idade para frente, desenvolve alguns problemas de saúde específicos, que não vem ao caso aqui agora, mas que está virando moda no mundo hoje, e está ficando cada vez mais jovem. Entende o que eu estou falando, irmãos? Glória a Deus. Pode passar, filha, por favor? Nós temos um padrão divino, irmão, que é a cruz. A cruz diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Deus está falando de coisas e de pessoas. Diga comigo, a cruz fala de coisas e de pessoas. Quando ela fala de coisas, ela coloca Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as pessoas? Não, coisas. Porque é fácil amar a Deus sobre todas as pessoas, sim? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Porque coisas vão competir com o lugar de Deus no nosso coração. Agora, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse negócio não é fácil de fazer. Está comigo? Não é fácil de fazer. Primeiro porque a gente precisa entender o que é amor. O que é amar ao próximo como a si mesmo? Não é levar num restaurante de noite para um jantar romântico chique. Amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus resumiu em aquilo que vocês querem que os homens vos façam. Façam vocês primeiro. É porque a gente romantizou o amor. E o amor tem o seu lado romântico. Mas não é esse o ponto do assunto. Todas as vezes que você faz a alguém aquilo que você gostaria que fosse feito a você, você está amando. Quem quer que seja. Está comigo? E todas as vezes, por mais que você diga que ame, mas todas as vezes que você faz a alguém aquilo que você não gostaria que fizesse com você, você não está amando. Carregue você uma aliança no dedo ou não. Está comigo? Amor é atitude, não é um título, não é um negócio. Eu amo quando eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Aí eu estou amando. Está comigo, irmãos? Então, se a gente olhar assim, diga comigo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, esse amor divino, que é o nosso padrão, ele tem algumas esferas. Primeira esfera é a esfera da honra. Abra comigo Romanos capítulo 12, verso 10. Romanos capítulo 12, verso 10. Nós já estamos encerrando. Romanos. Cadê Romanos? Achei. Romanos 12, verso 10. Diz assim. Vamos ler a partir do 9. O amor seja sem o quê? Hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Então ele está dizendo, olha, o amor seja sem hipocrisia. Amem uns aos outros com amor fraternal. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Como é que eu vou detestar o mal? Me apegando ao bem. Por isso que a Bíblia diz, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, aquilo que é honesto, se há algum louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a honra é um aspecto importante do amor. Então eu preciso honrar o meu irmão. Eu preciso honrar as pessoas. Preferi-vos em honra, ceda honra para alguém. Isso aqui é para amor fraterno. Amai-vos uns aos outros, né? Preferindo-vos em honra. Em outras palavras, não briga por honra, né? Temos um outro detalhe importante do amor aí, que é o respeito, né? Respeito, irmão, é guardar o peito, guardar essa região torácica, é proteger o coração. Respeito, Mateus 7, verso 12, vai comigo lá, por gentileza. Mateus 7, verso 12. Mateus 7, verso 12, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Diga comigo assim, olho por olho, dente por dente. Diga comigo assim, o que significa para você? Pare e pense. Veja como a natureza bárbara do homem interpreta essa frase de um lado contrário. Olho por olho, dente por dente é o quê? O que você fizer comigo, eu vou fazer com você na mesma moeda. Não é assim? Jesus está dizendo a mesma coisa com base na sua moral. Olho por olho, dente por dente é a mesma coisa que dizer o que eu faço, o que eu quero que os homens me façam, eu vou fazer. Eu quero seu olho, então não vou arrancar. Eu quero que arranque meu olho ou eu quero misericórdia? Eu quero misericórdia. Eu quero que arranque meu dente ou eu quero misericórdia? Eu quero misericórdia. Olho por olho, dente por dente. Tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. É o mesmo versículo em eras diferentes. Está comigo? Jesus disse, essa é a lei e os profetas. Então, esse é o segundo aspecto, que é o respeito. Agora, põe para mim novamente o último slide. Faltou falar um item, por favor. Que é a questão do modelo familiar bíblico. E é isso. Modelo bíblico familiar. Abra aí em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Você está recebendo alguma coisa? Amém, gente? Eu amo vocês, viu? Mas como eu falei aqui na igreja uma vez, meu culto é o culto de ensino, então eu tenho que fazer o quê? Ensinar. 1 Pedro 3,7. Põe aí para mim, por favor. Maridos. Não, NVI não. Coloca aquela ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Essa palavra no original não é viver a vida comum do lar, é coabitar. Mora no mesmo teto, coabita, habita junto, que é a mesma palavra para relação sexual, é coabitar também. Então, maridos, vocês igualmente coabitem com discernimento. Essa palavra no grego é gnosis, que tem a ver com conhecimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Essa é a parte direcionada aos maridos. Vamos chegar já na parte direcionada às esposas, amém? A parte direcionada aos maridos. Coabitar, seja morar debaixo do mesmo teto, ou a intimidade sexual do casal, faça isso com gnosis, com conhecimento.
A palavra aí não é discernimento. A palavra é conhecimento. Conhecimento do quê, pastora? Eu preciso conhecer o coração da minha esposa. Eu preciso conhecer o ambiente da minha casa. Eu preciso conhecer o que a Bíblia diz sobre isso. Seja para morar junto, seja para ter uma relação sexual com ela. E como que deve ser isso, pastora? Deve ser feito tratando ela com honra, como o vaso mais frágil. Sei que algumas mulheres não vão gostar de ouvir isso e eu estou pronta para as pedradas. Mas no casamento não cabe uma mulher forte. Toda mulher forte tem um casamento falido. Casamento cabe uma mulher sábia. Não uma mulher forte. Amém? Não uma mulher forte. Cabe uma mulher sábia. Fala na hora certa. Não é aquela goteira de provérbios, né? Que o marido tem que sair desesperado porque não aguenta. Quem já dormiu com goteira, irmão? Ninguém nunca dormiu com goteira aqui? Pode já dormir? É um terror. É um terror. Pim, pim, pim. É tortura. Não é verdade? Então, falando agora da intimidade sexual, biblicamente do lado dos maridos. Queridos, vocês têm que coabitar, morar debaixo do mesmo teto e se relacionar sexualmente com a sua esposa com conhecimento. Discernimento fica uma palavra muito difícil. A palavra ali é gnosis, que é conhecer. Conhecer a quê? Conhecer o que a Bíblia diz, conhecer ela, conhecer o ambiente da casa. Conhecer, coabitar. Porque a palavra coabitar tem os dois sentidos, tanto de morar debaixo do mesmo teto, quanto a palavra sexo, quanto é a mesma palavra para intimidade sexual. Porque para Deus é a mesma coisa, o sexo é abençoado dentro da aliança do casamento. Estão comigo até aqui? Preferir em honra. Uma vez eu citei esse versículo, alguém falou para mim assim, uma mulher, viu? E onde é que está na Bíblia que o marido tem que honrar a mulher? Desse jeito, quase me engolindo, né? Eu falei, está lá em Pedro. Está lá em Pedro. Agora vamos para a parte das damas. Colossenses 3, verso 18. Põe lá para mim, por favor. Põe ao meio da revista e atualizado. Não põe NVI, nem põe linguagem de hoje. Colossenses 3, 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. A palavra aí é sejam submissas, estejam abaixo dele com a mesma missão. Ao seu próprio marido, não é como convém no Senhor, é como ao Senhor. Eu devo servir ao meu marido como eu sirvo ao Senhor. Entendeu? Sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pode passar. Maridos, que cada um de vocês ame suas esposas e não trate com a amargura. Pode passar. Filhos, obedeçam em tudo aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E o próximo, que é o 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Não, irmã, não provoquem os seus filhos a ira. Gente, as Bíblias de hoje está difícil, viu? Mas não fique desanimado. Não é que fique desanimado, não. É porque se você provocar a ira do seu filho na infância, na sua velhice, esqueça que ele existe. Porque ele vai lhe colocar num asilo. Não é que eles vão ficar desanimados. Então, aqui temos um padrão familiar. Um padrão familiar. Maridos, tratem as esposas com honra. Coabita com conhecimento. Esposas, estejam submissas aos vossos maridos. Diga assim comigo, qualquer coisa com duas cabeças é monstro. Está comigo? Posso falar uma coisa que as feministas vão derrubar do Spotify e do YouTube, minha pregação? Algumas já foram derrubadas mesmo, uma mais, uma menos, não faz diferença. Preste atenção aqui. Marido precisa aprender a dar ordem à esposa. Agora eu sei onde eu quero chegar com o que eu estou dizendo. Tenha paciência. Teve uma irmã até que se coçou. Presta atenção. Há uma diferença de você dar uma ordem e de você sugerir. Confere.
Se você sugere, a pessoa pode aceitar ou não. Mas quando você... Por que a mulher tem que se submeter ao marido como ao Senhor? Porque mesmo que o marido esteja falando uma asneira, ela precisa se submeter como ao Senhor. O que ela está fazendo é por causa de Cristo. Está entendendo o que eu estou falando? Uma casa sem governo de maridos que sugerem é um hospício. Mulheres que não são governadas, isso é bíblico. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso é bíblico. Pastora, mas tem marido abusivo. Irmão, não vai para o extremo. Eu sei que tem. Como tem mulher que não vale um com o outro, do mesmo jeito. Você está comigo? Agora eu não estou nos extremos, eu estou no que a Bíblia diz. Se você, marido, não sabe dizer não, não espere que sua esposa lhe diga sim. Você precisa dizer, não vai. Não é assim. Preciso orar sobre isso. Vamos esperar. Aí o que muito marido faz? Veja aí, ora aí, resolva. Aí quando a coisa está errada, vai dizer o quê? Eu não lhe disse. A segurança emocional dessa mulher para esse homem, irmão, vai para o lixo. Por quê? Porque o homem deixou de ser o apoio dela. É a outra amiga que ela toma café para dar uma sugestão. A diferença é que a amiga, quando ela errar, vai dizer, tenta de novo. E o marido vai passar na cara o resto da vida. Compreende o que eu estou falando? Homens dessa igreja, em nome de Jesus, estamos no mundo que está perdido, cara. Assuma o seu lugar. Sabe por que muitos homens não dão ordens? Porque tem medo da responsabilidade de ter dado a ordem errada. Está comigo? E muitas mulheres aprenderam a não serem governadas pela falta de homens que governam. Diga assim comigo, não existe mulher que governa. Homens governam. Está comigo, irmão? Da mesma maneira que uma mulher forte é um caos, é uma mulher sábia que a Bíblia propõe. Percebe como nossa moral familiar precisa de ajustes? Está comigo? É uma bênção, irmão. Irmão, o marido, quando sabe dizer não, é uma chance para a esposa ser curada. Eu ia falar um negócio aqui, mas o anjo disse, não fale. Você está comigo, irmão? E as esposas, queridas, se você não quer ser governada, não case. Fique solteira pro resto da sua vida. Amém? Mas não adianta ter um marido para o seu enfeite. Está comigo? Se você quer o sucesso do casamento da família que a Bíblia diz, é na moral bíblica. Está comigo? É no modelo bíblico familiar. Amém, irmãos? E para a gente terminar, abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 22, verso 15. Está escrito lá. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Percebe que para nossa moral, cada pecado desse tem um grau de importância? Mas para Deus, diga assim comigo, ficou todo mundo de fora. Amém? Ficou todo mundo de fora. Para nós, o que mente é menos pior do que o que mata. O idólatra é melhor do que o assassino. Mas para Deus, ficou todo mundo de fora. Sabe o que isso significa? Que a nossa moral não nos salva, mas ela evidencia a nossa salvação. Amém, irmãos? Amém?